mais um vídeo sobre boas práticas com amplificadores. Eu tenho comentado ultimamente sobre que eu não sou a favor de fusíveis na parte DC da fonte do amplificador. Esse amplificador aqui, ele tem dois transformadores, tá? O ideal seria que tivesse dois fusíveis, tá? Dois porta-fusíveis, um para cada transformador. Porque senão aqui, ó, se um lado do amplificador dá problema, ele tem que queimar o fusível, que seria com capacidade para dois transformadores, tá? Então seria melhor que cada transformador tivesse seu fusível aqui, por exemplo, de 4 amperes para de 110 volts, né? Esse é só um detalhe aqui, não é o assunto principal do vídeo. O assunto principal do vídeo é sobre os fusíveis mais e menos B. Então o mais ou menos B chegam aqui por esses fios, esse azul e esse vermelho, tá? Com essa prática aqui, que eu considero que não é muito boa, acaba acontecendo um efeito indesejável. Nessa forma aqui que está arranjado os fusíveis no DC, né? na parte contínua da fonte, né? Da alimentação contínua do amplificador, a corrente que circula por esses fusíveis tem a mesma frequência do áudio, tá? Ao passo que, se os fusíveis fossem antes da ponte retificadora, a frequência da corrente que circularia nos fusíveis seria sempre a mesma, 120 Hz. Não é a corrente do próprio áudio que circularia nos fusíveis no AC, né? No caso, os fusíveis antes da ponte retificadora. Isso aqui é o áudio saindo, tá? Essa minha ponteira aqui eu vou tocar ali nos fios, né? E vou mostrar para vocês a situação do ripple, tá? Primeiramente deste lado, ou seja, antes do fusível, tá? Aqui chega a alimentação, e depois eu vou mostrar aqui do outro lado, depois do fusível, tá? E aí vocês vão fazer uma comparação do que muda daqui para cá. Aqui está o meu ripple, tá? De 20 kHz na fonte, tá? Agora eu vou tocar lá do outro lado do fusível, certo? Vejam o ripple aí, de alta frequência, né? Ele fica mais intenso depois que passa pelo fusível, tá? A gente agrava o ripple de alta frequência. Então a gente acaba intensificando um ruído na alimentação do amplificador com o uso do fusível na parte DC da fonte, tá? Então você vem que aqui desse lado eu tenho um ripple pequeno, e do outro lado aqui, ó, então aqui eu tenho um ripple bem maior, porque o fusível tem uma resistência e ele acaba cedendo a alimentação, né, pro consumo do amplificador. Então a gente perde aqui uma característica, né, de poder evitar um pouco desse ripple, né, quando a gente adota fusíveis no DC da fonte. Por isso que eu considero que os fusíveis têm que estar antes da ponte retificadora. Lá a corrente, os pulsos de corrente vão ser na frequência de 120 Hz. E aqui, nesse ponto, os fusíveis trabalham uma corrente de frequência igual à do áudio. Então, essa frequência, essa modulação a mais que a gente tem aqui, ela pode acabar sendo realimentada pelo próprio amplificador, né? Se ele não tiver uma boa rejeição de ripple de alta frequência, tá? Então eu sempre recomendo passar os fusíveis para antes da ponte retificadora, tá? A ponte retificadora trabalha numa frequência de 120 Hz, né? Isso não vai atrapalhar, não vai entrar na mesma frequência do áudio. Aqui a corrente dos fusíveis está tendo a frequência do áudio, tá? E se a gente passasse eles lá para o secundário, antes da ponte, eles trabalhariam numa frequência de 120 Hz, né? Ou seja, bem diferente do áudio que estaria tocando no momento, né? A água aqui já está fervendo. Então
Era essa a dica que eu queria dar, tá? É uma dica de boas práticas aí pro PA1800D. Eliminar esses fusíveis da placa e passar eles para antes da filtragem, tá? Colocar porta-fusíveis aí em algum lugar, né? De preferência porta-fusíveis de ampola grande, tá? Porque nessa corrente aí, certamente os fusíveis... Olha só, o fusível está muito quente. Então, um fusível de 5 a 6 amperes não pode ser instalado, né, nessa situação aqui que está superaquecendo a placa, né, ele vai acabar criando um mau contato aqui nesses contatos, ele acaba oxidando. Então eu recomendo, tá, fusíveis de ampola grande, que a área de contato aqui, né, é bem maior, ou seja, suporta mais corrente e dissipa mais calor. Nesse caso aqui, ó, praticamente não dá para tocar aqui no porta-fusível de tão quente que fica, né. Então eu já até mostrei no outro amplificador, no H2, né, os porta-fusíveis carbonizaram a placa de tanto que aqueceram, tá. Para fusíveis de ampola pequena, tá, essa aplicação aí não serve. A gente tem que usar um fusível de ampola grande, tá, para esse tipo de sistema que acaba usando, digamos que esse amplificador vai tocar um baile, né, ele vai trabalhar perto do regime máximo dos fusíveis, né, então eles têm que ser grandes para poder dissipar o calor, né, sem danificar o soquete, né, porta-fusível, e assim, né, ter mais segurança, digamos assim. Praticamente todos os amplificadores que têm esses porta-fusíveis pequenos aí têm mau contato, né, e acaba oxidando ali. Então é isso, né, uma ampola grande, tá? Quando a gente vai trabalhar com fusíveis no regime de 6 amperes praticamente contínuo, 5 amperes praticamente contínuo, o fusível vai aquecer, o fusível de ampola pequena ele vai aquecer, tá? Ele não está preparado para dissipar essa potência, tá? Você sabe que o fusível é um fio, ele tem uma resistência, e se a gente colocar ali 5 amperes, por exemplo, num fusível de 5 amperes, né, até ele não vai queimar, mas ele vai superaquecer, ele vai trabalhar muito quente, tá? Então, digamos, deu 5.5, ele queima, né, mas com 5 amperes ele vai superaquecer primeiro, ou seja, tu tá com ele no limiar dele, né, então ele está transformando a corrente em calor, né? Então a gente precisa de fusíveis maiores, tá? Não em amperagem, fusíveis maiores em tamanho, para que ele possa dissipar os watts que ele vai consumir ali, né? Porque vai ter aqui uma perda, pelo esse aquecimento que aconteceu aqui, provavelmente isso aqui estava perdendo uns 2 watts cada porta-fusível desse, quer dizer, cada fusível desse aqui, tá? Então, uma atenção aí para os fusíveis e porta-fusíveis, tá? Se o amplificador vai trabalhar em regimes forçados, tem que ser porta-fusível grande, tá? Para maximizar a área de contato ali, não ter esses aquecimentos aí que tem, tá? No próximo upgrade desse amplificador eu vou vou jampear esses porta-fusíveis, né? E vou instalar em algum lugar aí porta-fusíveis no secundário, né? No AC, esse tipo de sistema aqui de porta-fusível e fusível, ele dá ênfase, né, naquele ripple de alta frequência, né? Então, por isso que eu sou contra fusíveis no DC. O fusível tem que estar lá no AC, no secundário, no AC, antes da ponte. Lá é uma corrente de frequência fixa, né, e aqui a corrente é a mesma do áudio. Então, pode dar algum problema, alguma distorção, alguma realimentação, né, em alguma frequência. Então, a placa, a gente sabe que ela está preparada para rejeitar ripple de 120 Hz, a gente já fez o teste, né? Porém, esse ripple que vocês viram ali, ripple de 20 kHz, ou seja, ripple da mesma frequência do áudio, talvez ele instabilize em algum momento, né? Então, por isso que a gente tem que evitar, né, que essa resistência aí na placa do amplificador, né? Ou seja, essa resistência em série com a alimentação do amplificador, né? Então a gente tem que passar essa resistência lá para o secundário, né, antes da ponte retificadora.
lá ela não vai fazer esse agravamento do ripple de alta frequência. Então era isso aí. Essa dica aí vale para qualquer amplificador, né? Não só para o PA. Só por acaso eu estava com ele aqui e resolvi fazer essa demonstração aí do agravamento de ripple que os fusíveis causam quando são instalados no DC da fonte. Então é isso aí, um abraço.